Olá, minha gente! No programa de hoje, vou apresentar para vocês esta obra magnífica: História, Educação e Transformação, Tendências e Perspectivas para a Educação Pública no Brasil, organizada pelos amigos José Claudinei Lombardi, o nosso Zezo, e o querido Remeval Saviani. Este livro é o resultado de várias mesas redondas propostas pelo Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, o nosso STED-BR. Esse livro foi lançado quando o STED-BR completou 20 anos, isso em 2011. Mas eu adianto que esta obra, feliz ou infelizmente, continua muito atual e, é claro, altamente recomendável a quem atua no campo da educação pública, sobretudo. Mas aqui eu quero destacar, primeiro, que este livro tem uma pérola. Eu quero aqui mostrar e me exibir um pouquinho, que é a dedicatória carinhosa do amigo José Claudinei Lombardi, o Zezo, um dos organizadores do livro. E o destaque que eu quero dar especialmente a esta obra, e ela é elaborada em 9 capítulos, mas eu vou dar aqui um destaque a 2 capítulos, ao capítulo 1 e ao capítulo 7. No capítulo 1, do professor Saviani, intitulado História, Educação e Transformação, Tendências e Perspectivas para a Educação Pública no Brasil, que é o título da obra, o título da obra, e o capítulo 7 é denominado O Declínio da Escola Pública Brasileira, um estudo crítico elaborado pelo nosso querido José Carlos Libani. Então vamos lá. Neste programa eu faço uma síntese reflexiva do capítulo 1, que eu já falei, né? História, Educação e Transformação, onde o professor Saviani discute a interação entre transformação e educação. Ele começa destacando que a transformação é intrínseca à história humana. Afirma que a história consiste nas mudanças que os seres humanos operam, tanto na realidade natural quanto na cultural, ao longo do tempo. Ele argumenta que o movimento da história, como um todo, está intimamente ligado à educação e, ao mesmo tempo, é influenciado por ela. Saviani explica que, em um sentido amplo, o conceito de transformação está associado ao movimento. Ele contrasta esta visão com a de Parmênides, nosso pré-socrático, filósofo grego pré-socrático, para quem as características do ser incluem a unicidade, a estabilidade, a permanência, a imutabilidade e a esfericidade. No entanto, dado que tudo está constantemente em movimento, conclui-se que tudo está em contínua transformação. Isso leva à noção de história natural, que aborda a evolução e as mudanças na natureza ao longo do tempo e ressalta a interação entre a natureza e os seres humanos. Em seguida, ele discute a relação entre transformação histórica e a produção dos meios necessários para satisfazer as necessidades humanas. Argumenta que a transformação histórica implica uma mudança no modo de produção, destacando que os seres humanos começam a produzir seus próprios meios de subsistência quando se destacaram da natureza. Isso marca a diferença crucial entre os humanos e os animais, pois os humanos adaptam a natureza a si mesmos, enquanto os animais se adaptam à natureza. O texto prossegue, explorando como a emergência da consciência está relacionada ao trabalho humano e à manipulação da natureza. Destaca-se a importância da temporalidade na existência humana e como ela se manifesta como história. Saviani argumenta que a essência humana é produzida pelo próprio trabalho humano ao longo do tempo e que a educação está intrinsecamente ligada à forma como os humanos produzem sua existência.
Além disso, o texto discute como a divisão do trabalho e da propriedade privada da terra levaram à divisão da sociedade em classes, o que, por sua vez, influenciou a educação. Isso resultou em diferentes modalidades de educação para diferentes classes sociais, como a educação das classes dominantes se afastando do processo do trabalho e se tornando mais formalizada, culminando na institucionalização da educação. Finalmente, o texto explora as transformações históricas do modo de produção, desde o escravismo até o feudalismo, destacando como essas mudanças afetaram a organização da sociedade e a vida das pessoas. Com a transição do sistema de produção escravista antigo, a sociedade feudal deu origem a um tipo de instituição educacional que, embora continuasse a formar líderes com foco na habilidade da comunicação, especificamente na oratória, era significativamente diferente da educação na Grécia Antiga, a chamada paideia. Ao contrário dos sistemas educacionais em Atenas, Esparta e Roma, nos quais o Estado desempenhava um papel crucial, nas escolas da Idade Média a influência da Igreja Católica era proeminente. O professor Saviani nos lembra que, evidentemente, o desenvolvimento da sociedade em diferentes sistemas de classes, principalmente o sistema escravista e o feudal, resultou na separação entre educação e o modo de produção. Essa separação só se tornou possível devido à própria estrutura do modo de produção. O arranjo do processo produtivo e a organização da escola como uma entidade separada foram determinados pela maneira como os meios de subsistência eram produzidos pelos seres humanos. Assim, a separação entre escola e produção também representa uma forma de relação característica das sociedades de classes, onde as relações entre trabalho e educação tendem a se manifestar na divisão entre escola e produção. Segundo Saviani, essa distinção entre escola e produção reflete a divisão histórica entre trabalho manual e trabalho intelectual. Com o surgimento da escola, a relação entre trabalho e educação também assumiu uma dualidade. Por um lado, havia a educação vinculada ao trabalho manual, ocorrendo simultaneamente ao processo de trabalho. Por outro lado, havia o ensino escolar, voltado para a formação de trabalhadores intelectuais. Desde suas origens, nos lembra o professor, a escola foi associada ao trabalho intelectual. A terceira grande transformação histórica, segundo Saviani, ocorreu com o surgimento do modo de produção capitalista, que marcou uma mudança substancial na produção humana, passando do sistema feudal para o capitalista. Na sociedade capitalista, a economia de mercado dominava, ao contrário da economia de subsistência da sociedade feudal. Com o avanço das forças produtivas, a produção para a troca tornou-se predominante, impulsionando a produção capitalista e deslocando o centro do processo produtivo da agricultura para a indústria. Essa mudança na estrutura da sociedade, fundamentada em laços sociais ao invés de laços naturais, deu origem à sociedade contratual, baseada no direito positivo em vez do direito natural. O domínio de uma cultura intelectual, especialmente a alfabetização, tornou-se uma exigência generalizada na sociedade capitalista. A escola, como o principal instrumento para viabilizar o acesso a essa cultura, tornou-se forma dominante e generalizada de educação, especialmente com a consolidação da ordem social moderna durante a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ao introduzir a maquinaria, simplificou os ofícios e reduziu a necessidade de qualificações específicas, permitindo uma maior ênfase na educação geral proporcionada pela escola primária. No entanto, mesmo com a introdução da maquinaria, ainda havia a necessidade de qualificações específicas para certas tarefas no processo produtivo, o que levou ao desenvolvimento de cursos profissionais ligados diretamente à produção. Assim,
nos lembra Saviani, a relação entre instrução e trabalho produtivo foi posta em questão pela Revolução Industrial, levando a escola a se relacionar de forma mais próxima com o mundo da produção. No entanto, a educação concebida pela burguesia, baseada no ensino primário comum, perpetuou a divisão entre profissões manuais e profissões intelectuais. Com o surgimento das correntes pedagógicas renovadoras no final do século XIX e no início do século XX, houve uma busca por uma nova concepção de educação que se opunha à tradicional. Essa busca por inovação educacional continuou ao longo do tempo, com diferentes perspectivas sobre como a educação poderia ser transformada para atender às necessidades da sociedade. Aqui no contexto brasileiro, vai nos dizer o professor Dermeval, a educação pública está passando por diversas mudanças, como uma tendência crescente de mercantilização, especialmente no ensino superior, onde grupos associados a capitais internacionais têm exercido influência. Essas mudanças refletem a transição da educação de uma esfera venerável para uma esfera sujeita a interesses comerciais, conforme previu a dupla Marx e Engels no Manifesto Comunista. Assim, a relação entre educação e transformação social abrange diferentes concepções de inovação, desde modificações superficiais até mudanças fundamentais nos métodos e nas finalidades da educação, dependendo, claro, da perspectiva pedagógica adotada. Saviani vai nos lembrar que, em última análise, a educação pode ser um instrumento de mudança estrutural da sociedade, desde que seja concebida e implementada de acordo com uma visão dialética e crítica da realidade social. Portanto, minha gente, história, educação e transformação, tendências e perspectivas para a educação pública no Brasil, organizada pelos amigos José Cláudio Ney Lombardi, o Zezo, e o Dermeval Saviani, publicado pela Autores Associados em 2011. É uma leitura necessária a todos os profissionais, todas as profissionais da educação. E na próxima semana apresentarei o capítulo 7, denominado O Declínio da Educação Pública, o Declínio da Escola Pública Brasileira, apontamentos para um estudo crítico do José Carlos Libani. Então é isso, acreditando que que esse texto, que essa resenha crítica reflexiva tenha lhe interessado, eu peço que compartilhe nas suas redes e nos grupos da sua escola, nas coordenações pedagógicas e por aí. Então receba o meu abraço. E conheça minhas obras e as minhas palestras no meu website simãodemiranda.com.br e dê uma passadinha no meu perfil no Instagram, @simãodemiranda. E como sempre, sigamos esperançando.